Na Semana Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o SBT Meio Dia chama a atenção para o número de casos registrados aqui em Santa Catarina, que é bastante preocupante. É sim, Fernando. Só nos primeiros 4 meses desse ano, 675 crianças foram estupradas. Os dados foram divulgados pela Polícia Civil e o abuso e a exploração sexual são só alguns dos vários tipos de violência contra menores. A reportagem que você vai ver agora é de Ana Vaz e Ramon Kaminski. Nessa casa moram 18 crianças e adolescentes. Eles têm entre 8 e 18 anos de idade. Hoje comem, dormem, brincam, frequentam escola, seguem uma rotina basicamente normal, diferente daquela que os trouxeram até aqui. Sofri problemas, às vezes eu não ia para aula para ficar trabalhando. Meu pai passava por muita necessidade e aí teve a separação da minha mãe e do meu pai e eu vim para cá. E aí nisso a minha mãe foi morar em Chapecó e levou meus irmãos e eu vim para cá, né? Nessa separação eu e meu irmão ficamos aqui enquanto a minha mãe estava lá. E aí o meu irmão foi morar com a mãe em Chapecó e eu preferi ficar aqui. Eu entrei aqui com 16 anos e daqui a pouco estou fazendo 18. Em outubro eu faço 18. Ele conta que a relação que tinha com o pai não era saudável, o que mais tarde a justiça entendeu como negligência, a forma de violência mais comum contra crianças e adolescentes, segundo o estatuto. Sabe, não me tratava um pouco com respeito, só que ele não dava a condição que eu precisava. A estrutura que eu precisava ele não dava. Hoje eu sinto que aqui eu tenho. A negligência é só uma das várias formas de violência contra criança e adolescente. Do dia 1º de janeiro até 18 deste mês, ou seja, em 4 meses, 675 crianças foram estupradas em Santa Catarina. Os casos foram registrados pela Polícia Civil do Estado. O número é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 1.121 menores de idade foram violentados. Essa casa de acolhimento em São José, na Grande Florianópolis, recebe crianças e adolescentes que são afastados do convívio familiar por situações como violência e abuso físico e sexual. Essas crianças vêm para essa casa, que é uma delas, como medida protetiva, né? O nosso papel é cuidar dessa criança emocionalmente, a saúde, né? A gente cuida do dia a dia. Aqui somos uma grande família. Né? Então a gente participa desse processo até que o seu processo no judiciário, né, seja resolvido, ou essa criança volte para sua família de origem, ou vá para uma família substituta, ou vá para um processo de adoção. Essa jovem que tem paralisia cerebral foi abandonada pela mãe. Ela é grupo de risco para a Covid-19. Se alimenta por sonda, não fala e recebe cuidados especiais. Trabalhar para que eles superem isso é muito desafiador, né? Mas a gente sabe que é possível, a gente vê quando eles saem daqui, às vezes com uma nova família, eles constroem uma nova perspectiva e isso nos dá esperança, nos dá força, né? Nos faz acreditar que realmente é possível a superação desses ciclos de violência, né? De que eles entendam que eles têm direitos, que eles precisam ser respeitados, né? Crianças e jovens diferentes, histórias duras de vida, passados no mínimo injustos que agora tentam desenhar um novo caminho. Quando eu entrei aqui eu não tinha trabalho e hoje eu já trabalho, estudo, estou indo bem no colégio. Meu sonho é fazer minha faculdade de Química. Estou trabalhando, juntando dinheiro para pagar uma faculdade. Eu até me emociono com isso, que eu sempre digo que estar aqui é muito mais do que um emprego. A gente precisa ter vocação, né? São histórias, muitas vezes histórias muito tristes, né? E às vezes conhecer, a gente lidar com essas histórias tristes todos os dias, às vezes a gente perde a sensibilidade, né? E a gente pensa, isso é normal, não é normal, né? Não é normal uma criança sofrer, não é normal uma criança ser abusada, não é normal uma criança ser abandonada, né? Então, eu vejo isso como a minha missão. Não é normal, de maneira nenhuma, uma criança ser abandonada, violentada, um adolescente ser negligenciado, como nós acabamos de ver, infelizmente, é real. Essas crianças, esses adolescentes estão nos assistindo agora e o que eu posso dizer para vocês, em nome de toda a nossa equipe,
é que nós temos muito orgulho de ver a força dessas crianças e dessas profissionais, apesar de tudo que passaram, estarem expondo esse trabalho, e temos certeza que o que aconteceu não é a definição do futuro, não é o destino de nenhum de vocês. Aconteceu, o que vocês estão fazendo com o que aconteceu é que vai ser o que vai definir o futuro de vocês. Parabéns pela força e também por todas essas profissionais que dedicam tanto amor a essas crianças e a esses adolescentes. Nosso abraço para vocês, viu? Olha, esse projeto que vocês viram na reportagem da Ana Vaz, do Ramon Kaminski, uma bela reportagem, precisa de ajuda. Ele se mantém com convênios firmados com alguns municípios, mas a garantia da continuidade desses trabalhos depende de doações e do voluntariado. Para ajudar tem duas formas bem simples. Uma delas é uma vaquinha online, que é só acessar o Instagram que aparece aí na tela de vocês e obter mais informações para ver como ajudar. A outra forma é uma feijoada beneficente, que acontece nesse sábado aqui na capital, e a gente tem um recado das pessoas que estão promovendo, né, estão participando desse movimento para ajudar. Olha só. Então, a gente elaborou uma feijoada online, já que a gente não pode fazer eventos, ter grandes aglomerações, a gente resolveu fazer um evento online, onde a gente vai ter uma live gravada aqui em cima pelo grupo Deixa Estar, pelo Júnior Miranda e também pelo cantor Elian. E além disso, a pessoa vai comprar seu ingresso online e vai receber uma feijoada em casa. Então não é simplesmente só uma doação. Tem a doação, a gente vai ajudar a instituição Amar das crianças e adolescentes. E além disso, a pessoa vai receber em casa uma feijoada, né? Essas lives beneficentes, esse apoio de voluntário que se junta para fazer vaquinha, para juntar alimentos, isso faz toda a diferença nas nossas casas, na vida das nossas crianças. Então a gente é eternamente grato, né, com todo voluntário que se dedica, né, um pouquinho do seu tempo para fazer a diferença. E para comprar o ingresso da feijoada e ajudar esse projeto, é só acessar o link pensanoevento.com.br/Dona Rina Centro. Você acessa o link, está aí na sua tela, compra o ingresso e já ajuda as crianças, os adolescentes, ajuda esse projeto a continuar a ser mantido, né, Fernando? Pensanoevento.com.br/Dona Rina Centro para comprar aí o ingresso da feijoada. Agora preste atenção nessa informação. Cibele Fávero, só nos primeiros 4 meses deste ano, 675 crianças foram estupradas em Santa Catarina. Uma situação muito cruel, né, Fernando? Um crime hediondo e, infelizmente, real. Os dados são da Polícia Civil e são muitos outros os tipos de violência, além desse, que os menores estão expostos. A gente abre espaço hoje para tratar desse tema tão difícil e para mostrar como vivem as vítimas e também quem trabalha diretamente com os casos. Confere um trechinho da reportagem. Ele conta que a relação que tinha com o pai não era saudável, o que mais tarde a justiça entendeu como negligência, a forma de violência mais comum contra crianças e adolescentes, segundo o Estatuto. Sabe, não me tratava um pouco com respeito, ele não dava a condição que eu precisava. A estrutura que eu precisava ele não dava. Hoje eu sinto que aqui eu tenho. Eu até me emociono com isso, que eu sempre digo que tá aqui é muito mais do que um emprego. A gente precisa ter vocação, né? São histórias, muitas vezes histórias muito tristes,